Na semana passada eu falei pra vocês como eu deixei a minha carreira para cuidar dos meus filhos. E eu recebi muitas mensagens das pessoas questionando, principalmente quem ainda não tem filho ou quem tá grávida, questionando como que faz isso, como que foi toda essa transição. Bom, eu já falei várias vezes pra vocês aqui de como que funciona a maternidade na Austrália, a licença maternidade na Austrália. Mas hoje eu quero entrar um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto e discutir um pouquinho mais pra vocês como que funciona também na minha cabeça, né? Como que o meu marido me convenceu, porque na verdade foi uma conversa muito longa que a gente teve e que demorou um tempo para eu entender que eu ia ter que deixar de lado tudo aquilo que eu tinha construído, né? Ou dar uma pausa. E eu sei que para algumas mães, a parte mais difícil, ou para algumas mulheres, a parte mais difícil é realmente, né, parar tudo para poder atender os filhos ou viver a maternidade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Muitas mães, ou para muitas mulheres, a parte mais difícil da maternidade é abrir mão da nossa carreira, dos nossos sonhos, né? Daquele nosso crescimento. Às vezes você está indo lá para cima, sua carreira está deslanchando e aí chegou a hora de ter filhos, né? Eu já falei para vocês algumas vezes em alguns vídeos aqui sobre isso, mas hoje eu quero entrar mais a fundo como foi que foi essa minha transição e como que isso tudo aconteceu e como que pode ser para você, né? Eu sei que na semana passada eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso e até algumas pessoas que estavam pensando, né? Pensando em ter filhos, pensando em engravidar ou pensam nisso, né? Como mulheres que um dia vão ser mães. Eu sei que é uma coisa que fica muito na minha cabeça porque ficava essa decisão de como parar, como fazer. E não só para quem não é mãe ainda. Eu sei que tem mães aí com um filho e falam, eu não posso parar minha carreira tudo de novo, ou não se sentiram dentro do período da maternidade, porque o período da maternidade, aquele período que você tá em casa, né? Tem o puerpério, eu tenho muita dificuldade de falar esse nome, puerpério, né? Que é o baby blues que a gente fala aqui. Aquele período que você fica em casa sozinha, que você se sente feia, cansada, que você fica pensando, meu Deus, o mundo parou, né? O meu mundo parou e lá fora tá continuando e eu tô aqui cuidando dos meus filhos. Esse período é um período muito difícil, mas a partir do momento que você entende algumas coisas que eu vou conversar com vocês hoje aqui, fica um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Eu lembro muito bem no início, meu marido me falando, tentando me convencer, olha, é muito importante esse primeiro ano, eles são muito pequenos, a gente não tem ajuda aqui na Austrália, né? Então ele sempre falando, olha, pelo menos o primeiro ano ou segundo ano é muito importante que você fique com eles, porque eles vão ser muito pequenininhos, é uma judiação mandar aquele bebê pra escola. Antes que você fale alguma coisa, eu sei que tem mães que não têm alternativa, né? Principalmente no Brasil, que é um pouquinho diferente, que ao invés de você ter a licença maternidade que a gente tem aqui de 1 ou até 2 anos que você pode estender, eu já expliquei isso aqui também, mas no Brasil com 4 meses, até pela questão financeira, eu sei que tem muita gente que precisa voltar, não só a questão financeira, mas também tem aquela parte da pressão, acho que da sociedade, né? Que a mulher tem que voltar pro trabalho, que se a mulher não voltar pro trabalho, ela não é útil em casa, e tem essa dificuldade, gente mesmo tem eu tinha essa dificuldade de falar, e principalmente assim, como que eu vou voltar depois de tudo isso? Porque se eu ficar 1, 2, 3 anos parada, como que eu vou voltar pro meu trabalho? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje também. Bom, a primeira coisa, como eu falei, meu marido, ele sempre, né, eu admiro muito ele, a gente tem um relacionamento muito legal e ele, assim, é como se fosse, às vezes eu brinco e falo que ele é o meu mentor, né? Além de ser o meu investidor aqui no meu projeto marketing digital, né? No meu projeto de criadora de conteúdo, mas ele também é o meu mentor, porque eu admiro muito ele, é muito bom a gente ter esse sentimento, né, pelo nosso marido, e ele tem uma sabedoria muito legal, e ele sempre me falava assim, olha, vai passar, vai voltar, você vai ter o seu tempo pra voltar. Eu falava, mas quando? Como que eu vou fazer? E aquela choradeira, porque eu queria voltar a trabalhar, mas eu não queria deixar eles. E eu já contei isso pra vocês no último vídeo, né? Mais ou menos como que era aquele meu sentimento de insegurança. E aí, gente, o que aconteceu? Ele leu um livro muito legal, eu vou deixar... Bom, a gente leu vários livros, né? Várias coisas que na literatura, mas também, assim, coisas que a gente aprendeu no dia a dia. Inclusive, essa semana eu vi um TED Talk muito legal de uma menininha de 7 anos. Eu vou ver se eu deixo o link para vocês também, o nome desses livros também, falando sobre esse desenvolvimento do cérebro da criança. E era justamente isso que ele vinha falando pra mim. Falou, olha, a criança ela tem um desenvolvimento do cérebro há 1 ano, aos 2 anos e até os 5, 6 anos também. Então, a importância de ter esse afeto, esse cuidado, a gente fala one-on-one, né? Que é você e a criança, não é tipo a criança com mais 20 outras crianças dentro de uma sala. Isso pro desenvolvimento dela
é de extremamente importância. E nesse TED Talk, inclusive, essa menininha, ela fala, né, que da importância do cuidado dos pais, ou até mesmo dos avós, ou do tio, de alguém que seja próximo da criança, que é uma coisa que a gente não tem aqui na Austrália. Aqui na Austrália é só a gente. Então, assim, é muito difícil pra gente, ou a criança vai pra escola, ou você fica com ela. E muitos pais acabam optando por ficar com a criança em casa, por essa dificuldade não ter. E o que acaba sendo uma coisa boa, porque se você pensar, a gente acaba fazendo aquilo que eu acabei de falar, que esse TED Talk, não só esse TED Talk, mas vários estudiosos, né? Tem vários princípios, princípios que passam pra gente o quão é importante que essa primeira infância seja desenvolvida perto, mais próximo possível dos pais, e que os pais tenham esse contato. Então a gente priorizou, lógico, como eu já falei pra vocês, meus filhos foram pra escolinha aqui, né, 1, 2 vezes, 3 vezes por semana, super cedo. Com 11 meses eles já estavam indo com 1, 2. Mas eu ainda era o que a gente chama assim de primary care. Eu ainda estava totalmente à disposição deles, né? Eles iam pra escola para que eu pudesse ter um break, né, ou para pudesse estudar, trabalhar um pouquinho, mas eram só 2 dias da semana, então quer dizer que 5 dias da semana eu estava disponível para eles, e eu fiquei disponível para eles nesse aspecto até praticamente 3 aninhos de idade. Foi o tempo que eu me disponibilizei para os dois e ficar ali. E hoje, gente, é engraçado que eu olho, por exemplo, pro Samuel, que tá com quase 6 anos agora e começou a escola esse ano. Então ele vai todos os dias pra escola. Eu vejo como passou rápido esse tempo e hoje realmente ele tá pronto, ele já não precisa mais de mim. Ele vai pra escola, ele tem os amiguinhos dele, já é super independente com 5 aninhos, né? E já tá ali todos os dias na escola. Chegou aquele tempo, né? Se eu tivesse lá naquela época, como eu tava, tipo, surtando e não tivesse, a gente teve esse entendimento de mandar eles 2 vezes pra escola, mas a prioridade ainda tava, eu ainda era primary care, como eu falei, eu era a primeira cuidadora deles, como falaria em português, né? E eu estive muito presente na primeira infância, inclusive nas viagens, né? A gente, assim, as maiores lembranças que eu tenho com eles, principalmente com o Samuel, a gente, que é o meu primeiro filho, a gente viajou tudo quanto é lugar, a gente curtiu muito, a gente fez muita coisa, a gente aproveitou muito, a gente foi muito em parquinho, a gente foi muito em playgroup, que é o que a gente chama aqui de brincar, de fazer massinha, de fazer craft, que é os artesanatos, a gente fazia um monte de coisa junto e foi muito legal né, essa experiência. Já com o Thomas foi diferente, lógico, que segundo filho, você tem uma outra preparação, e também porque eu tinha já o Samuel junto comigo, mas foi bem mais fácil, bem mais leve pra mim conseguir aproveitar esse tempo com ele e entender que daqui 2, 3 aninhos ele também vai estar na escola como o Samuel tá full time, como a gente fala aqui, em tempo integral, e aí eu vou poder voltar e fazer o que eu quiser. E aí você fala assim, mas Silvia, você tá falando de 5, 6 anos, de 3 anos, de 2 que seja, que eu vou deixar a minha carreira de lado? E aí é que eu volto a falar pra vocês, gente, não é questão de deixar a sua carreira de lado. Lógico, eu sei que tem todo mundo, cada família tem uma realidade diferente, uma realidade financeira, uma realidade dentro de casa, porque realmente eu tenho um apoio do meu marido muito grande, como eu falei pra vocês, não somente de financeiro ou das crianças, assim, de querer o melhor para as crianças, mas também para mim. Ele mesmo fala, não, você precisa se atualizar, você precisa buscar. Ele é uma pessoa que gosta muito de estudar e de se especializar, de buscar o melhor, de buscar crescimento, que ele me instiga esse crescimento também. Então, quando eu falo para vocês que eu tô com as crianças, lógico, meu principal momento é com eles, mas eu ainda tô estudando, eu tô investindo aqui na minha empresa, que dentro disso tudo, criei muito conteúdo, ajudei muitas pessoas, criei cursos, eu fui me especializando e abrindo a minha empresa também de outra forma, mas eu comecei a ver o quanto era importante ter esse balanço como mãe e ter essa possibilidade. Então, assim, o que eu queria falar pra vocês hoje também é que muitas mães pensam, mas quando eu voltar a trabalhar, como que vai ser? Gente, eu tive essa experiência, né? Eu achava muito, até porque eu tive toda uma transição de carreira. Quando eu vim pro Brasil, eu voltei a trabalhar, aí eu comecei, quando eu tava voltando a trabalhar, eu engravidei de Samuel, na minha área, né? E aí, quando eu vi, eu falei, meu Deus, vou ter que parar tudo de novo. Eu achei que ia ser muito difícil voltar ao trabalho, mas, gente, para profissional qualificado, se você realmente se especializar, se você realmente ir atrás, mesmo quando você estiver com seu filho, você pode manter coisas que você precisa manter enquanto você tá na licença maternidade. O seu network, sempre tá conversando com as pessoas, com aquelas pessoas que talvez possam ter uma oportunidade para você, sempre tá participando de eventos. Então, mesmo assim, mesmo quando eu tava cuidando dos meus filhos, dava aquele horário, por exemplo, eu sabia que tava tendo um evento da minha área.
eu combinava com ele, eu ia naquele evento à noite, então eu fazia dessa forma. E aqui a gente tem uma coisa muito legal também, que eu comecei a voltar a trabalhar aos poucos, eu não precisei voltar a trabalhar todos os dias, eu trabalhei só 2 dias, aí fui aumentando para 3, para 4, então eu continuei nesses 5 anos aí, entre gravidez, licença maternidade, eu consegui encaixar alguns projetos, eu trabalhei com consultoria, eu trabalhei com várias coisas nesse aspecto, então fez com que eu continuasse, estudei, fiz os melhores cursos que vocês imaginam, então eu continuei me especializando, continuei cuidando de mim, continuei me mantendo bem. E a prova disso é que quando meu segundo filho estava com 11 meses, depois de 8 anos de eu ter saído do meu trabalho no Brasil, eu consegui voltar para a mesma vaga. Então, assim, se você realmente se dedicar, isso vai passar tão rápido, você vai lembrar. Você não vai se lembrar daquele tempo que você ficou fora do trabalho, mas você vai lembrar o quanto você marcou a infância dos seus filhos. Eu sei que isso não é uma realidade para todo mundo, como eu falei, algumas pessoas elas precisam trabalhar pela questão financeira, pela questão psicológica, tem pessoas realmente que não conseguem, eu acho que vale o teste para cada um. Mas principalmente aqui na Austrália, eu acho que é bem importante isso, porque a gente já tem esse 1 ano de maternidade, né? Eu já falei que a escolinha aqui é uma coisa muito cara, então isso ajuda bastante a você tomar decisão. Como pra mim, eu já falei que a pandemia também me ajudou a tomar decisão e ficar um pouco mais em casa. Mas não pense que porque você decidiu ficar com seus filhos, se você decidir, que vai te impedir de voltar a ter aquele seu trabalho. Desde que você continue crescendo, desde que você continue lendo, estudando, desenvolvendo mais, isso é muito importante. Continue também usando ferramentas, por exemplo, o LinkedIn é uma coisa que você pode estar sempre conectada, você pode estar sempre, eu tô sempre mandando mensagem para os meus antigos chefes, conectando, tendo esse relacionamento com eles, além de, como eu falei para vocês, estudando, postando meus certificados, trabalhando mais. Se vocês gostariam de conhecer, de saber um pouquinho mais, se vocês quiserem que eu compartilhe um pouquinho mais de como eu fiz para manter, né, esse contato com a minha carreira, continuar estudando, me contem, me fale aqui que eu vou poder, me deixe um comentário que eu com certeza vou poder desenvolver um pouquinho mais desse assunto para vocês e vou adorar ajudar você, tanto você que talvez está em dúvida entre sair do trabalho e continuar cuidando dos filhos, ou até mesmo você que depois da maternidade quer voltar para o mercado de trabalho, porque eu tive essa experiência e eu quero contar para vocês como que foi, e é esse tipo de conteúdo, se vocês quiserem, eu vou também trazer um pouquinho mais aqui para vocês, tá bom? Como eu tava falando, eu sei que não é a realidade de todo mundo, e se você voltou a trabalhar feliz, como eu falei, eu tenho falado muito também aqui, seja feliz nas suas escolhas. Se a sua escolha foi voltar a trabalhar e você tá feliz nisso, eu fico muito feliz de você ter essa oportunidade, porque tem mães que precisam realmente estar de volta, vão ter realidades diferentes. Talvez se eu estivesse no Brasil hoje, eu tivesse mais ajuda com a minha mãe, com a minha sogra, com algumas pessoas que estivessem perto de mim, talvez eu também teria essa postura diferente. Ou se eu tivesse na situação eu estava no Brasil quando eu saí, que a minha carreira estava num caminho diferente, talvez eu não iria querer abrir mão da minha carreira também. Então tudo isso é muito importante de contar. Eu não tô querendo assim romantizar e falar, não, é pra todo mundo, larguem os seus trabalhos e fiquem em casa com as crianças. Não é pra todo mundo, não é algo fácil, mas é algo possível, e é possível sim, depois disso, você ainda voltar a trabalhar e voltar a ser quem você era. Porque eu senti que quando eu voltei, parecia que nada tinha mudado, sabe? A não ser a parte que eu tinha uma maturidade diferente, porque mães, a gente adquire uma maturidade, sabe? Os valores mudam, você consegue fazer o seu trabalho muito mais rápido, que mãe, né? É super agilizada. Mas eu senti também, assim, que eu me transformei em uma pessoa muito mais objetiva, porque você aprende que não tem tempo a perder, sabe? Você precisa fazer as coisas, você precisa agilizar tudo naquele seu horário de trabalho, porque quando você sair dali, você não vai mais ter tempo de pensar. Eu lembro que antes dos filhos, eu saía do meu trabalho e falava, não terminei esse relatório aqui, eu termino em casa depois do jantar. Hoje em dia, com os filhos, não tem isso, porque você chega em casa, é jantar, dar banho em todo mundo, é colocar pra dormir, é dar uma arrumada na casa, arrumar para o próximo dia. Então, você não tem mais aquele spare time, aquele tempo de sobra, você precisa realmente se dedicar ali 100% enquanto você tá naquele horário ali, seja das 9 às 5, ou o horário que você tiver no seu trabalho, eu tenho certeza que você vai fazer aquilo ali render de uma forma que você nunca fez antes. Então, mãe, se você é mãe e você tá tendo dificuldade em decidir voltar a trabalhar, não voltar a trabalhar, ou como vai ser quando você decidir voltar a trabalhar, eu posso te assegurar que se você realmente tiver um plano e você tiver focado nos seus filhos agora, eu tenho certeza, não tem como não ter essa recompensa. Eu tenho certeza que Deus nos abençoou também, né? Como Ele me abençoou em voltar pro meu trabalho, um trabalho que eu amo, e conseguir administrar isso. E mais pra frente, eu sempre penso isso, hoje o Thomas tem 2 aninhos, se daqui 1, 2 anos, até as coisas, né? Hoje a gente tá ainda em questão de vida de pandemia, mas o pós-pandemia eu tenho certeza que a hora que for, se eu decidir voltar, eu vou voltar com tudo, gente. Olha quanto que eu tô aprendendo
aprendendo aqui também, trabalhando aqui com vocês, né? Hoje eu tô trabalhando no meu negócio, mas talvez isso não seja exatamente aquilo que eu vou fazer. É o que eu quero fazer, mas talvez não seja aquilo que eu vou fazer por um determinado tempo. Então eu quero falar com vocês que a infância dos seus filhos nunca mais vão voltar. Esse tempo que você tem com eles nunca mais vai voltar. A formação que você está tendo, o papel que você está tendo na formação do cérebro da criança, do desenvolvimento dele nunca mais vai voltar. Trabalho, posição, vai estar tudo lá te esperando. E, gente, hoje a média, né, tem mulheres que têm filho com 30, 35, 40, 45 anos, né? E tem mulheres que trabalham até 60, 70 anos. Filhos, né? Se você tá aqui assistindo esse vídeo porque você não sabe se você quer ter filhos ou não, eu vou te falar que se com 40, 45, 50 anos você fala, poxa, eu devia ter tido filhos, não tem mais volta. A sua carreira, ela vai voltar, né? Ou se você falar, eu gostaria de ter ficado com meus filhos, não volta mais. O seu trabalho, sim. Qualquer momento que você decidir na sua vida voltar, é só você pegar, se você tiver que ir pra faculdade, se você precisar fazer um curso, se você precisar pegar nos livros, se atirar, você vai. Lógico, a energia que a gente tem aos 40 não é a mesma que a gente tem aos 50, mas não quer dizer que você não pode ser uma executiva bem-sucedida aos seus 50 anos, né? Ou aos seus 40 anos, aos seus 30. Talvez você tenha 20 e poucos e não sabe o que decidir. Eu espero muito de coração que esse vídeo possa te ajudar. E se você voltou a trabalhar feliz, que bom, eu fico feliz por você e realmente, assim, eu acho demais, eu acho incrível as mães. Eu tenho amigas médicas, amigas gerentes, amigas que trabalham com marketing, de tantas outras coisas, que elas sentiram que elas tinham que voltar. E eu tenho orgulho delas, da forma que elas conseguiram fazer e que elas tiveram a capacidade de administrar a família delas dessa forma. Por isso que eu falo pra vocês, gente, não existe regra, você precisa ver e decidir estar feliz onde você está. Eu vou falar muito sobre isso com vocês nos próximos dias, sobre seja feliz nas suas escolhas. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, escreve nos comentários, seja feliz com as suas escolhas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, vai lá também no Instagram, porque Silvia Medina Travel, todos os dias tem dicas de maternidade, de tudo isso pra vocês, tá bom? Gente, um beijo, espero que vocês tenham gostado e até mais!